Olá, eu sou Ana Regina Machado Martins, sou cirurgia dentista no Hospital Vida e Saúde e atuo no serviço de odontologia hospitalar. Hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algumas alterações que a mãe durante a gestação pode apresentar na sua saúde bucal e cuidados com o bebê após o nascimento, né? Eu estou aqui para então apresentar mitos e verdades, né, durante este período que muitas mulheres podem ter dúvidas, né, em relação aos seus cuidados com a saúde da boca. A odontologia traz sempre como uma ênfase fazer sim o pré-natal odontológico. Como a mulher tem que fazer o pré-natal, trazer o desenvolvimento do seu bebê, o pré-natal odontológico vai prevenir que ela tenha complicações, né, na sua boca, em seus dentes durante a gestação. Que muitas temem que isso pode prejudicar o seu bebê. Por este motivo, eu vou estar aqui orientando e conversando um pouquinho com vocês. Durante a gestação, muitas mulheres apresentam alterações hormonais e essas alterações hormonais fazem com que essa mulher esteja mais suscetível a algumas inflamações, infecções oportunistas. E a boca, por ser um local bem contaminado, né, do nosso organismo, naturalmente contaminado, pode sim, então, tornar a mulher mais suscetível a inflamações. A gente tem aqui, então, alguns exemplos. A gente tem a gengivite gravídica. O que significa isso? É quando a mulher, quando está no período de gestação, grávida, ela pode apresentar, sim, uma gengivite. Quais são os sinais dessa gengivite? A nossa gengiva, geralmente, ela é rosa, não sangra, firme. Mas durante esse problema de gengivite gravídica, que a gente chama, que é relacionado à gravidez, ela pode se apresentar vermelha, pode se apresentar mais solta do dente, pode sangrar facilmente e muitas vezes pode ser indolor. Então, se você, né, está grávida e apresenta esse sangramento na gengiva, nota que alguma coisa está alterada, é importante sim já estar em acompanhamento com um dentista para ele te orientar alguns cuidados locais, né, para evitar que essa inflamação se instale e persista durante a sua gestação. Outra alteração que pode aparecer bastante durante a gestação são os dentes sensíveis, a gente chama de sensibilidade dentária. Muitas mulheres podem ter refluxo, né? Tem aquele momento que ela tem azia, refluxo, ou então ter vômito pela manhã, né? Enjoo. Esse vômito recorrente ou esse refluxo pode tornar o dente da mulher mais sensível. A gente tem aqui, ó, 3 camadas. A polpa, que é o nervo, a dentina, que protege o nervo, e o esmalte, que vai proteger o dente da sensibilidade dentária. Então, com esse ácido do estômago, quando a mulher vomita, muitas vezes, pode ser que essa última camada ela fique sim mais fácil de permitir que alimentos ácidos, gelados e quentes consigam estimular o nervo do dente, dando essa sensibilidade. Então aí tem vários cuidados, né? O uso de flúor, né? Outros cuidados com a higiene que o dentista pode estar te orientando. O uso de escova macia, né? Gel dental que seja menos agressivo para o esmalte. Isso tudo vai ser conversado no pré-natal odontológico. Outra alteração então que a gente tem é a boca seca. A boca seca ela é muito normal durante a gestação pelos hormônios que estão alterados. O que a gente orienta é sempre estar ingerindo líquidos, muito líquido durante a gestação. Isso vai fazer com que a boca se torne mais umedecida e também a saúde bucal consegue ser preservada nesse momento. Ela não vai estar alterando nem a sensação dessa boca seca, que a gente chama de xerostomia, e protegendo também dentes e gengivas contra lesões e descalcificação. A gente pergunta, tem muitas mulheres que perguntam, mas a gestante ela pode ser atendida pelo dentista durante, né, a gravidez? É seguro? É possível? Sim, eu estou aqui para dizer que é possível sim. É até importante, é até fundamental que ela seja atendida nesse momento, para se evitar que processos infecciosos ocorram, que alterações de gengiva, cáries, tudo isso seja prevenido, para que se evite procedimentos que sim possam gerar algum risco para a gestante. Então, a prevenção ela é carro-chefe, ela vai fazer com que se passe esse período de uma forma mais tranquila, sem nenhum risco para a mamãe e para o bebê. A gente sempre comenta que a gente tem 3 trimestres de gestação, o primeiro, o segundo e o terceiro. Para fazer algum procedimento invasivo, ou necessita de uma extração dentária, precisou tratar um canal, né, teve um processo infeccioso,
Geralmente o mais seguro para a mãe é o segundo trimestre, mas uma segurança maior vai ser atender de forma imediata. Quando o problema aparecer na boca, não precisa se desesperar, ficar com muita preocupação. O importante é imediatamente procurar um cirurgião dentista que ele vai conseguir te orientar, fazer o atendimento necessário e fazer com que tudo isso seja resolvido da forma mais rápida e segura possível. Então, toda vez que perceber alguma alteração, busque atendimento imediatamente. Aqui a gente tem alguns mitos e verdades durante a gestação. Muitas mulheres perguntam, uma mulher perde o cálcio durante a gestação? Não, isso é um mito, né? O cálcio ele vai ser retirado da alimentação da mulher, então ela não vai ter ossos enfraquecidos, os dentes enfraquecidos para gerar o bebê. Então isso vai ser tudo da nutrição que ela vai, né, estar recebendo, dos alimentos e nada a ver com a parte óssea da mãe. Então ela não vai enfraquecer, parte ósseas e dentes não serão alterados nesse momento. A gestação traz consigo cárie e perda de dentes, isso é um mito também. Né? Muitas vezes falam, mas eu tive cáries durante a gestação, eu perdi dentes, eu tive que extrair dentes. Na verdade, se a mulher tem uma boa higiene oral, regular, ela não vai ter perda dentária. Né? Muitas vezes a cárie pode ser até da própria alimentação, às vezes assim, uma alimentação mais desregrada, aquele desejo de comer coisas mais doces e a não higienização da boca, né? Não escovar os dentes muito seguido, isso sim pode trazer cárie. Mas se tu tiver uma boa higiene, uma alimentação regrada, com bastante frutas, verduras natural, geralmente não terá nenhuma alteração na boca nesse sentido. Agora até uma informação, uma curiosidade. O bebê na formação intrauterina ele já está começando a sentir o paladar da mãe. Então, se a mãe come muito doce, essa criança ela vai querer sim consumir mais doces após o nascimento. Ela já está formando o seu paladar lá dentro do útero. Enquanto ela está crescendo, ela já está recebendo os estímulos que a mãe dela dá. Então, assim, o importante, não ingerir muito doce, né, para não até o paladar, depois quando tu quiser lá, quando teu filho nascer, introduzir bastante, né, introduzir frutas, verduras, ele não tenha já esse vício com o açúcar durante a gestação. Então, quanto mais saudável a alimentação, mais saudável o desenvolvimento do bebê, a saúde da mãe e posteriormente vai ter influências lá na vida futura do seu filho. Que outro mito e verdade? Deve-se evitar a realização de raio-x em gestação? Realmente, o raio-x ele deixa de ser realizado. Ele vai ser realizado só num momento muito preciso. Então a gente tenta sim evitar o raio-x durante esse período, mas se for necessário a gente tem toda uma proteção, tem um avental que a gente chama de pulmolífero, que ele evita que os raios ultrapassem o avental e atinja a mamãe e o bebê nesse momento. Então é uma forma mais segura de realizar o exame, mas sim, tenta-se evitar ao máximo a realização só em casos bem necessários. Outro mito e verdade, o pessoal se pergunta, é proibido o uso de anestésico em gestantes? Na verdade, o uso do anestésico essa proibição é um mito. Ele pode sim ser utilizado, tem anestésicos de forma que são de composições utilizados de forma muito segura e nada vai ser utilizado para levar risco de vida para o bebezinho e para a mamãe. Então a gente sempre sabe qual anestésico ideal ser utilizado na hora de um procedimento. Então não precisa ficar com receio de, vou fazer anestesia, preciso fazer anestesia para algum procedimento ou outro, que é muito seguro e muito bem indicado nesses momentos. Eu vou falar um pouquinho também da importância do pré-natal odontológico referente a infecções de boca. A gente já falou da gengivite gravídica, de cáries, né, de alguma infecção que pode ter na boca e como que isso pode afetar o bebezinho lá dentro do útero. A gente tem aqui, tem uma imagem que mostra um esquema mais ou menos assim. Temos aqui os dentes, aqui a gente pode estar tendo várias alterações, né, de gengivite, periodontite e o sangue que vai fazer toda a irrigação da gengiva que passa por lá, ele percorre todo o nosso organismo. E ele pode sim chegar aqui
no nosso bebê quando está sendo gerado, ultrapassar a placenta e fazer com que essas bactérias, né, dessa infecção lá na boca causem contrações uterinas, o bebê pode não se desenvolver de forma correta e ter baixo peso. Então, por isso a importância de sempre ter uma boa saúde bucal durante a gestação. A gente frisa um pouco nesse assunto, parece um pouco repetitivo, mas é muito importante o cuidado da saúde bucal nesse momento. Aqui também a gente tem esse esqueminha que mostra ali a gengiva inflamada, que é a gengivite, e o tártaro, mostrando assim, ó, como há uma alteração, como essa vermelhidão que indica inflamação está instalada na boca. Então, assim, ó, tem que sempre ter um olhar atento à sua saúde bucal. Olha, analisa, faça a higiene, perceba se sangrou, se tem algo que não está legal, alguma mancha. O que tu perceber que não está dentro da normalidade, sempre procure uma orientação de um profissional. Eu também agora vou falar com vocês um pouquinho sobre o cuidado bucal da saúde do bebê após o nascimento, né? Para a mamãe que tem dúvida de como fazer a higienização, se limpa, se não limpa, como é que acontece o nascimento dos primeiros dentinhos, a gente vai estar aqui passando algumas orientações. Quando o bebê nasce com a boca assim, sem nenhum dente, só a gengiva, uma boca mais limpa, ela nem se compara com a boca de um adulto, ela nasce praticamente sem nenhuma bactéria e a gente precisa cuidar dessa boquinha também, apesar de ela ser uma boca, né, que não apresente dente, seja uma boca pequena, que não consuma alimentos no dia a dia, ela precisa ser cuidada assim. Vou começar a falar primeiro dos primeiros dentinhos, né? Muitas mães perguntam, quando que nascem os primeiros dentes, o que eu posso fazer? Os primeiros dentes, eles nascem geralmente dos 6 aos 8 meses, né? Então a gente nota aqui que vai aparecer pontos esbranquiçados aqui na gengiva do bebê. Geralmente os dentes inferiores são os primeiros que nascem e a partir daí a gente já deve estar tendo cuidado com a boquinha do bebê, desde a higienização até auxiliar o bebê durante esse período de nascimento dos dentes. Né? O que a gente pode notar quando começa a nascer os primeiros dentinhos do bebê? Ele geralmente vai ter salivar bastante, ele vai ter bastante, né? Vai precisar de babador, vai levar bastante a mão na boca, vai botar objetos na boca para ajudar a passar por esse período, né? Ele vai ficar um pouco mais irritado, pode ter febre, né? Uma febrezinha de noite, vai ficar um pouco mais choroso. Isso é normal durante, né, o nascimento dos primeiros dentinhos. Então sempre estimular, dar mordedor para ele conseguir fazer esse estímulo da gengiva, né, para fazer essa massagem na gengiva. Tem também medicações que podem auxiliar, camomilina C. Elas são cápsulas que tu pode abrir a cápsula e aplicar, massageando a gengiva do bebê, que isso vai fazer com que melhore. Um odontopediatra pode orientar bem nesse cuidado, né, prescrever essa medicação se for necessário. Então, desde esse período já é sim importante o bebê ser levado ao odontopediatra, avaliado, se tirar dúvidas da mãe durante esse período. Muitas mães podem ficar com dúvidas porque notam o bebê, né, com um comportamento diferente, chorando, e pode ser a parte da dentição que está nascendo aí. É uma experiência nova para ele, é muito estranha, então ele vai ter sim esse momento de adaptação com o nascimento dos dentinhos. Aqui a gente tem um esquema, né? Então dos 6 aos 8, 9 meses começa a dentição e ela vai terminar lá com 2 anos de idade, né? Vai completar toda a parte de dentes de leite e a criança vai manter esses dentes de leite até seus 6 anos. Então a importância de, desde o nascimento do primeiro dente, se cuidar para que essa dentição permaneça de forma saudável na boquinha do bebê, porque ela vai persistir por muitos anos na vida dele. Nessa fase, quando começam os dentes a surgir, também vai ser introduzida as papinhas, né? Então a gente sempre busca orientar, evite doces nesse período, evite alimentos que possam ser agressivos aos dentinhos do bebê, alimentos industrializados, né? Coisas que possam conter muito açúcar, principalmente. Então uma papinha de forma natural, de alimentos naturais, sempre é o melhor indicado. Uma coisa que agora a gente também está vivendo nesse momento de pandemia, coronavírus e no vírus em geral, essas infecções que a gente vê por aí,
a gente deve evitar o quê? Quando for fazer o resfriamento da papinha do bebê, evitar soprar. Porque quando a gente sopra o alimento, a gente está botando ali, a gente não consegue perceber, mas gotículas de saliva que podem sim estar sendo transmitido vírus através delas, bactérias. Então o ideal é sempre colocar a papinha, né, numa superfície, no prato, e deixar que ela esfrie de forma natural, sem a gente estar soprando. A gente sabe que às vezes no dia a dia o contato é bem íntimo, a gente tem essa forma de soprar, de beijar, mas a gente tem que ter alguns cuidados agora para não ter essa contaminação cruzada que muito está se falando. Tá? Então o ideal é deixar a papinha resfriando de forma natural, sem soprar e sem, né, ficar levando algumas bactérias para o alimento do bebê que está com um processo, a imunidade dele não está formada, então é um risco sim para ele. Aqui também a gente, né, sabe que o bebê é fofinho, tem vontade de beijar, tudo mais. Então às vezes a gente até recebe visitas, parentes que, né, tem essa vontade de beijar, mas a gente tem que orientar. Jamais beijar na boca do bebê ou beijar nas suas mãozinhas, para que quando a criança, como ela leva muita mão na boca, vem aqui, vem as pessoas e beijam as mãos, ela vai levar a mãozinha na boca e pode estar levando sim contaminação para sua boca, vírus, bactérias, e como eu falei, o sistema imunológico dela está ainda se formando, ela não tem as defesas que nós temos, então ela pode sim estar apresentando aí algumas infecções por contaminação através disso, desse contato mais íntimo. Né? Então, quanto menos pessoas tiverem esse contato de ficar beijando, a gente sabe que, né, o pai e a mãe têm esse contato mais íntimo, mas que as visitas evitem, orientem, é importante. Né? A gente até parece ser chata nesse momento, mas não é, tem que ter um cuidado sim. O bebê, ele tá com as defesas ainda em formação, então ele pode sim ser mais suscetível a doenças. Né? A gente pode ver, às vezes, assim, a gente pode ter um problema na boca, que nem o herpes labial, ou alguma infecção, e a gente nem perceber. E no ato de beijar o bebê, a gente pode estar sim contaminando esse bebê. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o cuidado com a higiene com a boquinha do bebê, tá? Então assim, ó, por mais que o bebê não tenha dentes, ela precisa ser higienizada. A gente percebe aqui que a linguinha do bebê ela é bem áspera, então após cada mamada, a gente nota que ela fica assim esbranquiçada com restos de leite. E esse leite precisa ser removido. Então a gente sempre orienta. Essa higiene ela pode ser feita com uma fraldinha enrolada no dedo indicador, né, passando por todas as gengivas do bebê. Pode também passar pela língua, o céu da boca. Pode ser feita com uma gaze. Não precisa ser feita com uma escova dentária nesse primeiro momento, enquanto não há dentes. Tá? Essa higiene não precisa também ser feita. A mãe pergunta, mas a cada mamada o bebê às vezes mama e dorme. Pelo menos na hora do banho, né? Quando o bebezinho vai tomar o seu banho, já aproveita e faz essa higiene na linguinha do bebê, nas gengivas, no céu da boca, para já estimular ele a aceitar a higiene da boquinha dele futuramente, né? Então tudo que o bebê acha estranho, ele pode até no início chorar, não, né, se esquivar, não parecer não gostar, mas ele vai se habituando e depois vai ser mais fácil fazer a higiene da boquinha do bebê, da criança, futuramente. Então a gente vai, conforme os dentinhos vão nascendo, vai sendo introduzido. Né? Nos primeiros dedos a gente tem a dedeira de silicone, depois a gente, com mais dentes em bocas, tem as escovas de tamanho adequado, né? De cerdas macias, que vai auxiliar para escovar os dentinhos que vão nascendo a partir daí. Sempre também é bom, quando a criança já está um pouquinho maior, levar ela junto contigo quando tu for fazer a higiene da boca, para mostrar como um exemplo, né? Essa higiene não precisa ser feita só pela mãe, pode ser feita pelo pai, pela avó. É bom sempre ter um adulto ali auxiliando e pode sim mostrar quando você for fazer a sua higiene, levar a criança junto para ela conseguir acompanhar. Ela vai querer seguir o seu exemplo e vai fazer com que isso ensine ela também a ter esse cuidado. Então, né, a criança ela repete muito o que os pais fazem. Os pais são exemplos para ela. Então, sempre mostra também, não só parte da alimentação, mas a parte da higienização da boca também. Mostre para ela o que tu faz, como faz, e ela vai querer fazer também. Vou falar um pouco também sobre a quantidade de creme dental, né? A gente tem no mercado aí muitos cremes dentais sem flúor, que é o mais ideal nesse momento. A criança ela não consegue cuspir, ela não consegue pôr para fora
a espuma, né, que é feita durante a escovação dos dentes. E se tiver flúor e ela engolir, isso pode ser maléfico para ela, não vai fazer bem. Então, produzem cremes dentais sem flúor, mas que tem uma boa efetividade para a prevenção das cáries. E a gente tem a quantidade aqui. É conforme os dentes. Aqui 2 dentinhos, uma quantidade de 1 grão de arroz é o ideal, mais que isso não precisa. Conforme os dentes vão crescendo, a gente pode ter aqui um aumento da quantidade, pode ser um tamanho de 1 grão de ervilha, de um feijão. E ela vai conforme ela vai crescendo, ela vai conseguindo também cuspir, vai conseguindo ajudar, auxiliar o pai e a mãe no processo do cuidado da sua boquinha. Aqui também a gente mostra o fio dental, muitos perguntam, mas fio dental, será que é possível? Sim, é possível. Como a gente falou, a criança ela pode estranhar nos primeiros momentos, mas é importante porque a escova ela não limpa bem entre os dentes. Então sempre passar bem com calma, né? O papai e a mamãe vão ficar enrolar nos dedos e passar de forma muito delicada. Aí a criança com o tempo ela vai sim se acostumando também, né? É um desafio, porém é algo possível sim. Né? Tudo é uma descoberta, vai ser uma descoberta tanto para o papai e para a mamãe como para o bebê, para a criança que está se desenvolvendo. Uma coisa que a gente também preconiza muito aqui na maternidade do Hospital Vida e Saúde é a amamentação no seio materno. Essa amamentação ela vai estimular bastante no crescimento da criança. Como na parte da odontologia a gente pode afirmar que a parte muscular, a parte óssea da face, com o movimento da mamada no seio, ele vai estimular um crescimento correto. Até porque a criança vai conseguir aprender a respirar bem pelo nariz, não pela boca. Vai ter essa posição de língua adequada. Aqui a gente mostra aqui um esquema do seio materno e da boquinha do bebê. Então, na sucção, pode ver como o lábio a gente tem uma vedação importante. Então, durante a amamentação, a mamada, a criança ela vai aprender a respirar pelo nariz. E isso é bem importante futuramente, até para o desenvolvimento da fala, da alimentação, dos dentes, da posição dentária. Se ela souber respirar corretamente, tudo vai se desenvolver corretamente também, né? Fora que a amamentação é um vínculo com a mãe, ela também é benéfica no sentido de nutriente e também ela auxilia no sistema imunológico, né? Ela transmite anticorpos da mãe para o bebê, então ela é muito importante. Se porventura ou outra a mãe não puder amamentar nesse primeiro momento, tiver alguma dificuldade, aqui a gente sempre preconiza o uso do copinho. Não, por que o copinho? Porque se tu fornece a mamadeira logo nesse período que ela está se adaptando, que ela não está conseguindo pegar o seio ou que a mãe não está podendo dar mamar nesse momento, ela pode futuramente, depois, na hora de fazer a pega do seio, não ter interesse. Porque a mamadeira ela é mais fácil de mamar, ela já tem um buraco maior, ela exige menos esforço muscular da criança. Então ela vê, não, tô mamando na mamadeira é muito mais fácil, do seio é mais difícil? Não, eu quero mamadeira. Então nesse momento a gente busca sempre o quê? Não estimular o uso de chupeta, uso de mamadeira e sempre usar copinho, tem alguns copos com canudo, colherinha. Claro, necessita mais dedicação, mais atenção, sim, mas é muito mais benéfico, vai trazer muito mais benefício futuro para o bebê. Mas mesmo assim, infelizmente não teve como voltar a amamentar, né? Vou ter que introduzir sim a mamadeira, por um motivo ou outro, a gente sempre orienta o quê? Bico ortodôntico. O bico ortodôntico de silicone, ele vai dar o formato mais parecido do seio da mãe dentro da boca do bebê. Então ele vai ser menos maléfico. Esse formato de bico antigo que a gente vê, esse bico ele não permite uma vedação adequada, uma posição de língua boa. Então ele vai estar alterando a forma de mamada do bebê, sendo então maléfico. Tá? Então a gente evita o tipo comum e sempre busca o ortodôntico para que, mesmo não pegando no seio, a criança tenha um desenvolvimento mais adequado possível. Aqui a gente mostra, não ficou muito claro, mas aqui um bico antigo, olha a posição da língua. Aqui é o narizinho do bebê, os lábios e aqui o bico da mamadeira. A posição da língua, ela não veda, ela não encosta no céu da boca como deveria. Fica uma folga maior, tá? Aqui o ortodôntico já mostra diferente, ela numa posição já mais adequada, né? Menos risco também de afogar, de engasgar. Então, por esse motivo, a gente sempre indica ortodôntico.
Outra coisa que a gente deve evitar, então, se for introduzida a mamadeira, é de abrir demais o bico da mamadeira. Tem muita gente que fala, mas eu vou abrir um pouquinho, parece tão fininho, quase não sai leite. Isso, quando a gente abre o bico da mamadeira, a gente está expondo a criança ao risco de se engasgar, de se afogar, e também ela permite que a criança não faça os movimentos adequados para mamar e desenvolver de forma correta toda a parte da musculatura e dos ossos da face. Então evite sempre aumentar o orifício, o furinho ali do bico da mamadeira para que não tenha problemas, né? Nem na hora da mamada, por engasgar e se afogar, e nem para futuramente depois no desenvolvimento dela também. Então, não, olha só, aqui tem um furinho normal, né, pequenininho, e lá um furo maior, então a quantidade de leite aumenta demais e a criança ela tem uma limitação de quantidade de leite para poder engolir. Então ela pode se engasgar muito facilmente. Evitar. Chupetas também, a gente sempre fala, é possível sim evitar o uso de chupetas durante a infância. Mas, né, muitas vezes a gente sabe, correria do dia a dia, a gente acaba sempre introduzindo, né? Então é muito normal, é muito cultural e histórico, a gente cresceu, né, nessa cultura de ter chupeta. Então assim, ó, essa aqui, essa antiga, de borracha, nesse formato, essa a gente também, ó, elimina, tá? A gente não orienta o uso dessa chupeta. A gente orienta o uso de chupetas mais ortodônticas, que tem essa base menor. Eu vou mostrar aqui para vocês um esquema. O ideal é que ela tenha o bico neste formato ortodôntico, com essa base aqui da tetina, que a gente chama, mais fina possível, para a criança vedar os lábios. Porque se ela for muito grossa, ela não vai conseguir fechar uma boquinha, né, o lábio não vai encostar um no outro e ela vai começar a respirar pela boca e isso não é bom, ela vai desaprender a respirar da forma correta. Então, por isso também. Fora que, quanto mais fino aqui, menos pressão sobre o ossinho da boca da criança. Eu vou mostrar para vocês o que pode causar, né, uma pressão errada, de uma chupeta errada. Aqui só também um esqueminha, olha, a posição da chupeta antiga, como tem essa folga na língua, ela não consegue também ter uma boa posição, e a chupeta ortodôntica, como aqui já é uma menor e a língua consegue sim ficar posicionada de uma forma mais correta. Aqui a gente até botou aqui, ó, a chupeta, ela calma o bebê, mas ela também favorece o quê? Para gerar uma posição dentária, a respiração pela boca, dependência psicológica da criança achar que depende da chupeta para ficar mais calma, para se acalmar, para conseguir lidar com algumas adversidades da vida. E retirar, o bom sempre a gente fala, retirar até 2 anos, tá? Máximo 2 anos, tenta retirar. A gente sabe que é um desafio, que depois que a criança cria uma dependência psicológica, é um desafio sim tirar, mas assim, ó, tem que ser estimulado a retirada sempre. Quanto mais cedo, melhor, né? Então a gente sabe que é um desafio também, mas tem que, ó, seguir em frente. Tá? Então aqui tirar a chupeta, no máximo até os 2 anos. Aqui que eu falei da posição dos dentes, né? O dedo também, quando a criança tem esse hábito de chupar o dedo, isso é como se fosse uma chupeta na boca. Ali tem a chupeta e aqui, ó, vai modificar a posição dos dentes. A gente vai mostrar, olha só, isso vai mudar a posição dos dentes. A gente tem aqui na última figura a mordida aberta anterior, ou seja, os dentes lá de trás da criança fecham, mas os dentes da frente não fecham. E daí pensa, mas né, no que isso vai influenciar? Isso vai influenciar na fala da criança, que quando ela falar, começar a querer falar, a língua vai fugir pelos dentes, falando sempre sons fi, aquela língua que a gente fala, a língua presa, sempre vai fi, mi, fi, fi. Esse tipo de língua é quando a criança não tem essa vedação dos dentes que dá o anteparo e ela foge. Então ela vai sim ter dificuldades para aprender a falar. Fora isso, que para se alimentar também, os dentes eles não vão cortar o alimento da forma correta, então ela vai ter dificuldade de mastigação e isso que acontecer na infância pode ser levado para a vida adulta, ela pode ter esses mesmos problemas após a troca dos dentes. Então é sempre importante, quanto menos se evitar chupar o dedo, chupar, né, bico, mamadeira, quanto menos acontecer, melhor para o desenvolvimento dela. Outra alteração também que a gente pode notar, que a gente precisa cuidar muito, é as mamadas noturnas. Quando a gente coloca a criança no berço, na caminha e fornece o mamar, tá? Se esse mamar ainda tiver açúcar ou algum suplemento, é mais
crítico ainda, porque a criança pode desenvolver a cárie de mamadeira. O ideal é que a criança mame e após a mamada seja feita uma higiene na boca, né, como já foi falado anteriormente, tá? Então evitar assim botar a criança a dormir e fornecer a mamadeira, até porque se ela dormir mamando, ela pode, né, ter o risco de se engasgar e depois também tu vai ficar com muito resíduo de leite na boca. Isso pode sim ser prejudicial para a saúde oral dela. Né, os dentes podem ter cárie, ela pode ter alguns outros problemas, então evitar aquela mamada noturna, quando a criança vai para o berço e é fornecida a mamadeira. Amamente a criança antes dela deitar, é muito mais seguro e melhor. Falando um pouquinho aqui sobre a higiene das mamadeiras também, né, a importância de higienizar da forma correta. A gente sabe que tem látex, tem plástico, isso ele acumula bastante resíduo, então é bem importante a gente sempre fazer. Tem escovas, né, ideais para isso. Tem formas, pode ser feita a desinfecção através da fervura da mamadeira em panela. Tem alguns kits também de micro-ondas ou já, porque fazem já essa esterilização para evitar aquela coisa de deixar resíduo de alimento, de leite e a criança, cada mamada, ficar, né, tendo contato com essas bactérias que se desenvolvem ali. Então é uma forma de cuidar um pouco mais da saúde bucal do bebê e manter a boca do bebê mais limpa por mais tempo, né? Um outro ponto também é assim, ó, se, né, o teu bebezinho já está utilizando escova de dente, dedeira ali para fazer higiene e apresenta dor de garganta, uma infecção de garganta, essa escova ela tem que ser substituída, porque por mais que a gente lave bem, ela deve ser muito bem lavada, secada, se ele está com alguma infecção na garganta, ela pode estar ali contaminando a escova e daqui a pouco a gente vai estar, cada vez que vai fazer higiene, levando essas bactérias novamente. Então, num caso que a criança tenha assim uma infecção de garganta, algum problema na boca, tem que ser feita a substituição, senão a gente vai estar tratando, mas ao mesmo tempo levando de volta as bactérias que causaram essa alteração na boquinha do bebê, tá? Então, esses são os pontos com a parte de higiene. Aí muitas mães perguntam, mas quando que eu realmente devo levar o meu filho ao dentista, o meu bebê ao dentista? O bebê ele deve ser acompanhado desde sempre, né? Então, se começou a nascer os primeiros dentinhos, busque atendimento com o odontopediatra, ele vai orientar os cuidados, vai indicar a forma certa de fazer a higienização, que tipo de escova, que tipo de creme dental, o que é necessário para o bebê ter sim a sua saúde bucal cuidada da forma adequada e vai acompanhar ele desde aí. O acompanhamento ele tem que ser regular sempre. A gente precisa, não só na vida, desde bebê até a vida adulta, idosa, a gente tem que sim ter acompanhamento regular com um profissional que vai nos auxiliar nesse sentido, tá? E qualquer coisa que tu perceba na boquinha do bebê, sempre busque a ajuda com um profissional qualificado. A gente às vezes vai para a internet, busca, procura, mas né, muitas informações podem ser não reais e então o ideal é buscar um profissional. Aqui a gente também, o bebê pode ter o sapinho, né, muito comum nessa fase, que são essas manchinhas brancas na língua. Isso é a candidíase. Como o bebê não tem o sistema imunológico bem formado, ele pode apresentar algumas infecções por cândida, né, que são bactérias naturais da flora do organismo humano, mas ele está em formação da imunidade, então ele pode ter. Então se apresentou sapinho, alguma lesão, se o bebê não está conseguindo mamar, se tu tem dúvidas, sempre procure um cirurgião dentista. Então essas foram algumas orientações repassadas, né? Espero que tenha conseguido ajudar vocês, tirar algumas dúvidas e me coloco sempre à disposição. Toda vez que você vier ao Hospital Vida e Saúde, se quiser alguma orientação, eu fico totalmente à disposição para poder lhe orientar e lhe ajudar nesse momento. Obrigada!